Olá, seja bem-vindo ao canal da IMR Jardinópolis. Mas antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Cumprimento a todos mais uma vez. Acredito eu que eu não preciso me apresentar, porque todos aqui me conhecem. Amém? Todo mundo aqui sabe quem é o Saulo. Amém? E é exatamente sobre isso que eu quero começar falando aqui. Eu posso perguntar para cada um de vocês sabem quem é o Saulo de fato e de verdade? Ou o Saulo que vocês conhecem é o Saulo que vem na igreja, é o Saulo dos churrascos, é o Saulo do WhatsApp, é o Saulo, dos encontros, dos ensaios, envolvido com os projetos? Porque quando nós falamos quem somos, quando nós perguntamos quem somos nós, eu faço uma pergunta também nessa manhã: quem é você? Eu estou falando sobre identidade. E nós sabemos que os nossos pensamentos, o padrão dos nossos pensamentos padroniza também o nosso comportamento, que também gera alterações, gera movimentação no mundo espiritual. Todos sabemos disso, amém? Concordamos juntos nisso. E nós sabemos como é importante a identidade. Nós sabemos como é importante o cuidado com o pensamento. E essa renovação de mente, essa renovação de comportamento, ela está diretamente ligada à palavra de Deus. E podemos nos perguntar: o que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia? A Bíblia, de modo geral, quando nós olhamos para ela, na nossa condição humana, mortal, limitada, no primeiro momento nós somos impactados, porque tem muita coisa escrita na Bíblia que nos surpreende. Nós falamos: nossa, como que isso pode ser possível? Como isso um dia na história aconteceu? Você começa a imaginar as pessoas que viveram nestes momentos de manifestação da glória e do poder de Deus. Ou seja, o que a Bíblia tem a ver com a renovação da nossa mente, do nosso pensamento e do nosso comportamento? A maneira mais fácil e mais simples que eu encontrei ao longo da minha trajetória, desde o momento em que eu nasci, também no momento ali que Jesus me aceitou e eu também aceitei a Ele, me batizando e aceitando viver segundo os seus ensinamentos, eu aprendi que a Bíblia, ela é uma revelação de quem Deus é, de como Deus faz e do que Deus faz. Quando observamos a Bíblia nessa perspectiva, começamos a ter uma facilidade maior para a compreensão das Sagradas Escrituras. E também passamos a ter uma condição melhor de mudar a nossa mente, o nosso pensamento, de mudar o nosso comportamento diante daquilo que é ensinado pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela revela quem Deus é, o que Deus faz e como Ele faz. E entender isso é muito importante, porque quando nós olhamos para várias situações que aconteceu na Bíblia, é muito difícil, às vezes até de imaginar uma situação de escravidão, uma situação de perseguição, uma situação ali de tortura, uma situação de morte.
porque era tão rígida a lei naquela época que poderia custar a vida de uma pessoa que transgredisse essa lei. Eles decidiam em comum acordo que, ao transgredir a lei, ao transgredir a Escritura, a pessoa deveria pagar essa transgressão com a sua vida. Tanto é que todos se lembram aqui que quando aquela mulher foi pega em adultério, todos levaram ela para um espaço aberto, porque a condenação ela era dada em público para que servisse de exemplo para todas as pessoas que estavam ali em sua volta. E quando aquela mulher ela foi acusada, ela foi levada a público para ser julgada e condenada, quando Jesus Cristo vem e faz ali uma intervenção e diz: é muito fácil você julgar as pessoas, é muito fácil você falar mal das pessoas, mas você não sabe quem são essas pessoas realmente. Você não sabe o que essa pessoa vive ou o que ela viveu. Ou seja, foi muito fácil encontrar ali um motivo para apedrejar aquela mulher, mas Jesus Cristo vem em um ato de amor, em um ato de misericórdia, e diz: quem é melhor que essa mulher? Quem não tem pecado? Atira a primeira pedra. Vai condenar ela? Vai julgar ela? Ou seja, automaticamente, por que aquelas pessoas começaram a deixar aquele lugar? Cada um foi deixando ali a tua pedra, cada um ali foi começando a refletir sobre si mesmo, a refletir sobre aquilo que Jesus tinha acabado de ensinar ali naquele momento. E a partir daquele momento o Senhor Jesus falou: vai e não peca mais. O que Jesus estava querendo dizer? Muda seu pensamento, muda sua identidade, muda o seu caráter. O poder que as palavras de Jesus teve na vida daquela mulher, nós não podemos nem imaginar a dimensão, porque aquela mulher estava prestes a perder ali a sua vida por um ato que ela cometeu de errado. Imagina como que foi para ela ter uma segunda chance, uma segunda oportunidade, quando Jesus intervém na situação daquela mulher. Quando Jesus faz uma intervenção na identidade daquela mulher. Porque até ali, até aquele momento, quem era aquela mulher? Como que aquela mulher se comportava? Nessa manhã eu pergunto: quem é você? Quem sou eu? Qual é a nossa verdadeira identidade? Quando nós falamos de renovação de mente e renovação de comportamento, está diretamente ligado à palavra de Deus, à palavra de Jesus Cristo. O texto que nós vamos começar aqui a leitura nessa manhã, ele vai falar justamente disso, que está totalmente conectada esta nova mente, esta nova identidade, este novo comportamento com as palavras de Jesus Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia neste momento, no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1. E nesta manhã, eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Quem é você? Quem sou eu, de fato e de verdade? E o porquê nós precisamos renovar a nossa mente, porque nós precisamos renovar os nossos pensamentos, renovar o nosso comportamento, porque é importante a gente tomar essa atitude, porque é importante a gente tomar essa iniciativa. Vamos à leitura da Santa e Sagrada Escritura. Aqueles que podem, eu convido que se coloque de pé em reverência à palavra de Deus.
está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Pode se sentar, curve a sua cabeça por um momento. Pai, eis aqui a sua santa palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, através do poder que há na tua palavra, do poder que há no teu nome, Jesus, renovar as nossas mentes, renovar, meu Pai, o nosso comportamento, o nosso entendimento, para que nós possamos, meu Pai, cumprir a tua vontade, meu Deus, com excelência. E que o Senhor possa encontrar em nós, meu Pai, o caminho também, meu Pai, para fazer a sua vontade. Meu Pai, todas as condições de fazer aquilo, meu Deus, que é o teu plano perfeito, aquilo que é o teu propósito, meu Deus, para cada um de nós. Aqui nessa manhã, que o Senhor possa falar aos nossos corações, meu Pai, e que o Senhor possa encontrar condições em nós para fazer a sua vontade. Porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que todas as coisas o Senhor pode fazer, meu Pai. Por isso nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Neste momento nós vemos aqui um diálogo de um príncipe dos judeus, que também era fariseu, e os fariseus, os cristãos, desde sempre nós ouvimos muito falar dos fariseus, que tinham um conhecimento muito grande da lei, e só que mesmo conhecendo a lei, mesmo conhecendo as palavras, eles eram conhecedores, mas eles não eram praticantes. Ou seja, o conhecer a verdade, o saber a verdade, não faziam com que eles renovassem a sua mente, não fazia com que eles renovassem o seu comportamento. E nós podemos perceber aqui que ele foi procurar a Jesus na noite. Ou seja, nós podemos entender aqui que ele queria muita discrição. Porque Jesus, naquele momento da história, Jesus ele estava vindo de encontro com muita tradição, com muito costume, com muito comportamento que estava em desacordo com as palavras de Deus, estava em desacordo com a vontade de Deus. E quando esse príncipe dos judeus, esse fariseu, ele vai ao encontro de Jesus, ele chega ali à noite e começa ali um diálogo com Jesus Cristo. E ele, logo no início do diálogo, ele já assume a maior das verdades, que ele começa a dizer a Jesus, e já começa chamando Jesus de mestre, ele já começa tratando Jesus com respeito, com reverência. Mas por que ele procurou falar com Jesus naquele momento, e por que ele procurou também ser discreto? Porque automaticamente nós podemos já pensar que ele não queria se expor,
Ele não queria mostrar aos demais aquela reverência, aquele entendimento, porque eles estavam pensando totalmente ao contrário daquilo que Jesus estava fazendo. E ele se dirige a Jesus, chamando Jesus de mestre, e falando: Jesus, isso que o Senhor está fazendo, nós já sabemos quem o Senhor é. Nós sabemos que o Senhor vem do céu. Nós sabemos que isso que o Senhor está fazendo só pode vir da parte de Deus. E Jesus, entendendo toda aquela situação, Jesus já conhecendo ali o coração e o comportamento daquele homem e dessa seita que todos nós, de alguma forma, nós já tomamos o conhecimento dos fariseus, que eram muito conhecedores, eles eram muito apegados ao conhecimento, à ciência, mas eles não mudavam a sua mente, não mudavam o seu comportamento. Aí, de repente, Jesus olha para ele e diz: olha, você precisa nascer de novo. E quem não nascer de novo, não pode ver o reino, não pode entrar no reino. Aí Nicodemos, pego de surpresa, porque eles eram muito literais naquela época. Então eles procuravam saber da verdade, mas eles iam muito além da verdade. Porque a nossa condição humana, a nossa condição limitada, ela muitas vezes nos engana. Porque Deus, ele estabelece uma ordem, ele estabelece um princípio, e o ser humano, ele não se contenta com aquilo. Ele começa a observar aquilo, e ele, em vez de observar a simplicidade muitas vezes das palavras, a simplicidade do evangelho, ele vai pelo lado mais complexo, pelo lado mais difícil. E aí Jesus, com toda a sua sabedoria, ele faz uma compactação de todo aquele conhecimento e fala: você precisa nascer de novo. E quem não nascer de novo da água e do Espírito não vai alcançar a salvação. Por que ele quis dizer isso? O que ele quis dizer com isso? Ele justamente estava dizendo sobre a identidade. Ele estava justamente dizendo sobre a renovação da mente. Ele estava falando sobre a renovação do comportamento. E quando nós olhamos para o que é nascer de novo, nós vemos como que aquele homem, ele, na linguagem mais moderna de hoje, ele bugou, porque Jesus falou para ele: você vai ter que nascer de novo. Ele pensou que ele ia ter que entrar no ventre novamente. Ou seja, um mestre, alguém que era muito conhecedor da verdade, um homem considerado, respeitado, como ele poderia pensar daquela maneira? Aí nós podemos entender o que Jesus queria dizer com aquilo. E nós não vamos encontrar muita dificuldade para entender, porque quando Jesus ele usa essa figura de linguagem, ele usa essa metáfora, dizendo que você precisa nascer de novo, que eu preciso nascer de novo, que aquele que quer alcançar a salvação, ele precisa renovar a sua mente, renovar o seu comportamento. Basta a gente olhar para uma criança, basta a gente observar todo o processo. Quando você olha para uma criança, a inocência, a pureza de uma criança. Eu sou pai, pastor Tiago é pai, Danilo é pai, pastor José, muitos pais, e creio que o Walter, tem muitas pessoas aqui que futuramente também serão também pais, né? E de alguma forma, nós sabemos que quando a nossa esposa, ela dá aquela notícia que por mais que o filho seja planejado, por mais que o filho seja esperado, gela a barriga, estremece as pernas, e você fala: meu Deus, passa mal. O que é isso, gente? O que é um nascimento? Nós podemos entender um novo nascimento a partir de um nascimento por quê? O que Jesus quis dizer com isso? Quando nós observamos uma criança, a criança, ela tem que aprender a falar, ela tem que aprender a andar, ela tem que aprender a se alimentar, ela tem que aprender a se movimentar. E quando ela nasce, ela não consegue fazer isso por ela mesma.
Ou seja, ela nasce em uma condição de total dependência de alguém. Aí a gente começa a comparar com a palavra e a revelação começa a acontecer. Ou seja, quando Jesus diz para ele, você tem que nascer de novo. Ou seja, você tem que aprender a falar novamente, você tem que aprender a andar novamente, você tem que aprender a pensar novamente. Porque a partir do momento que a gente nasce, nós começamos a ser influenciados pela nossa família, por aquelas pessoas que estão mais próximas da gente e principalmente pelo mundo. Principalmente pelo mundo. Começamos a observar tudo o que acontece no mundo. Não importa se você nasce numa família cristã, num berço cristão, o mundo ele vai te influenciar. Quando você começar a ter contato com as pessoas, quando você ter contato com as redes sociais, com a internet, com a televisão, com o comportamento das pessoas na rua, na escola, no trabalho, no mercado, onde quer que você esteja, você vai ser fortemente influenciado. Ou seja, a partir do momento que você nasce, até o momento que você decide se batizar, você está ali completamente influenciado. Por mais que a gente possa nascer em um berço cristão, nós não conseguimos fugir dessas influências. E o que o Senhor quis dizer com o novo nascimento? Ele quis dizer exatamente isso. Que quando nós nos batizamos, que quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso comportamento, nós precisamos mudar a nossa maneira de falar, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, nós precisamos mudar a nossa maneira de agir. Porque caso contrário, o conhecimento ele não pode fazer nada por nós. Se ele não influenciar, se ele não impactar diretamente as nossas vidas, fazendo com que a gente mude o nosso comportamento, mude o nosso pensamento e abandone as coisas do mundo. Nós sabemos como foi difícil não tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito de dentro do povo. Assim também é conosco. Como é difícil tirar o mundo de dentro da gente. Como é difícil tirar as coisas mundanas de dentro da gente. Porque nós somos influenciados o tempo todo. E quando nós decidimos mudar o nosso caminho, decidimos mudar a nossa direção, nós tomamos uma decisão de nascer de novo, vamos lá, nos entregamos ao batismo, Deus começa a trabalhar no nosso coração. Ou seja, Deus, Ele nos dá essa liberdade de escolha, mas para Ele trabalhar em nossa vida, para Ele entrar no nosso coração, para Ele começar a colocar em prática os planos dEle, o propósito dEle, Ele precisa encontrar essa condição em nós. E se a gente não nascer de novo, se a gente não renovar os nossos pensamentos, se a gente não mudar o nosso comportamento, ou seja, nós não damos as condições necessárias para Deus cumprir em nós a sua vontade, o seu propósito. Quando Nicodemos ele é impactado por essa figura de linguagem, ele começa a pensar, eu vou ter que entrar no ventre novamente. Aí Jesus novamente fala para ele, alerta ele, fala, olha, quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Aí você pode parar para pensar, você fala, mas como que é isso? Como que é ser nascido da carne? Nascido da carne somos nós. Humanamente falando, que nascemos ali de um corpo, nascemos da união de um homem e de uma mulher, mas como que é o nascimento espiritual? Esse nascimento espiritual, ele começa a partir de um momento que a gente começa a ter o primeiro contato com as palavras de Deus, a gente começa a ser impactado pelas verdades contidas no livro sagrado, e a gente, de uma certa forma, começa a mudar o nosso comportamento, mudar a nossa mente. E quando nós damos as condições, quando nós abrimos o espaço para o Espírito Santo agir em nossa vida, aí começa a intervenção espiritual, que é muito difícil ser compreendida a partir da carne, a partir do pecado.
a partir da impureza. Por isso que nós somos convidados a nos purificar, a nos santificar, a nos separar do mundo, a nos livrar de toda a contaminação do mundo, justamente por causa disso, porque o santo, ele não se mistura com o que é profano. Ou seja, o que Deus ele está querendo nos dizer? Eu não me misturo, eu te criei, eu te dei a vida, eu te dou todas as coisas que você precisa para viver, mas eu te dou também uma escolha, eu te dou o sim e o não. Está diante de você a escolha, o que você vai querer, porque Jesus Cristo, quando ele vem com um propósito não de condenação, mas ele vem com um propósito de salvação. Mas nós sabemos que o Senhor era de intenção, era de desejo do coração dele salvar todo mundo. Mas pela liberdade, pela livre escolha, infelizmente nem todos se salvarão. E por livre e espontânea vontade. Então quando o Senhor Jesus ele começa a falar com o Nicodemos, ele diz para ele: você precisa renovar a sua mente. Ele está dizendo para nós aqui o que o Senhor quer dizer para a sua igreja: renove a sua mente, renova o seu comportamento, se purifique das contaminações do mundo. Ah, mas eu nasci no mundo, eu nasci numa família toda destruída, toda desestruturada. E daí? Por isso que ele está falando, nasça de novo. O que é nascer de novo? Vida nova. Nascer de novo te sugere uma nova vida, pressupõe uma nova vida. E o que é uma nova vida? Uma nova vida é uma vida diferente daquela que a gente vivia lá no mundo. É uma vida diferente daquela que as pessoas vivem lá fora. Uma vida que está entregue ao pecado, está entregue à despreocupação. As pessoas estão vivendo as suas vidas e não estão se dando conta do mal que estão fazendo para si mesmo. Porque quando o Senhor Jesus ele usa esta figura de linguagem, ele usa essa ilustração, ele está querendo que Nicodemos naquele momento ele entenda o lado espiritual, que ele entenda o lado sobrenatural. Então, eu começo a dizer para você nessa manhã, por que também que é tão difícil da gente entender e aceitar o que está escrito aqui? É exatamente isso, porque nós somos influenciados, assim como Nicodemos, essa seita farisaica, estava totalmente presa à ciência, ao conhecimento, às limitações humanas. Quando Jesus vem e começa a dizer que perdoa os pecados, e começa a curar no sábado, e começa a ir contra os ensinamentos mentirosos e falsos, eles começaram a observar, falar: opa, o que Jesus está querendo? E quando ele começa a manifestar os sinais, quando ele começa a fazer os milagres, ele estava revelando ali quem ele era, e estava revelando também de onde ele vinha. E eu quero que você acompanhe comigo aí, a partir também do versículo 8, quando o diálogo ele começa a mudar de ambiente, quando o diálogo de Jesus com Nicodemos passa de um ambiente natural para um ambiente sobrenatural. E assim diz a partir do versículo 8, Jesus dizendo: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu,
o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Precisamos glorificar a Deus por isso. Precisamos agradecer a Deus por isso. Neste momento, Jesus começa a falar sobre a intervenção no mundo espiritual e sobrenatural. Se eu perguntar para você, você sabe de onde você veio? Você vai falar, bom, eu vim do ventre da minha mãe. Aí eu te pergunto, e de onde a sua mãe veio? De onde o seu pai veio? De onde a mãe da tua mãe veio? De onde o pai do teu pai veio? Aí o mistério começa a ser criado. E dessa mesma forma que Jesus ele faz um breve relato pelo poder da sua santa palavra, dessa mesma forma que de Gênesis a Apocalipse nós temos a revelação, lógico, uma revelação condensada, uma revelação compactada de quem Deus é, adequada à nossa capacidade e à nossa condição humana. Porque é óbvio, nós não temos nenhuma condição de entender e de compreender por completo um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso. Nós precisamos reconhecer essa limitação. Não vamos saber tudo, nós nem temos condição de saber tudo. Jesus Cristo começou a falar para Nicodemos, olha, se eu estou falando para você sobre coisas da terra, se eu estou mostrando para você milagres, se eu estou fazendo as revelações aqui diante de você e você não está acreditando, imagina se eu começar a falar das coisas do céu. Aí que você não vai acreditar mesmo, sabe por quê? Porque você não tem condição para isso, você não está em condição para isso, você está sujo, você está contaminado, e você precisa se descontaminar, você precisa nascer de novo, você precisa mudar o seu pensamento, você precisa mudar a sua mente, mudar a sua vida, mudar o seu comportamento, porque quando chegar naquele dia, quando chegar naquele momento, não adianta a gente olhar para Jesus e falar, Jesus me salva, Senhor, eu estou aqui, olha, assim como a palavra do Senhor diz, eu expulsei demônios, eu louvei, olha, eu preguei, eu converti, eu batizei. E ouvi dele, afasta de mim, eu não te conheço. Eu sei, você fez tudo isso em meu nome. Beleza. E você? Quem é você? Quando você quis ter um relacionamento comigo? Ah, você curou? Você curou não. Através de você eu curei. Você converteu pessoas? Não, através de você eu converti. Eu usei você para fazer a minha vontade. Mas e você? Quando você se achegou a mim? Quando você quis me conhecer? Quantas vezes por dia você pegou a minha palavra para ler? Quantas vezes por dia você dobrou o seu joelho para orar? Quantas vezes por dia você parou para me agradecer? Quantas vezes no seu dia, quantas vezes nessa vida que você chama de sua, que não é sua porque é Ele que dá? E nós, com essa megalomania humana, essa mania de grandeza do ser humano, não tinha como ser diferente. Nós fomos criados por um Deus poderoso, um Deus tão grande, um Deus tão magnífico, um Deus tão grandioso, que nós, mesmo em nossa pequenez, mesmo em nossas limitações, nós temos uma mania de grandeza. Nós nos achamos grande demais, nós nos achamos demais. Nós temos essa mania dentro de nós, isso é natural. A criança nasce cheia de querer, fala não para ela, quem que aguenta? Meu Deus do céu, ela não quer saber, ela não entende, já nasce cheio de querer, eu quero, me dá e eu quero e não quero saber. Eu costumo até brincar com a minha filha, na hora, né, arrumar um serviço para você começar a trabalhar, pra você saber o que é pagar conta. Você pede porque você não sabe o quanto custa. Assim também é a gente não dá valor porque a gente não sabe o preço. A gente não sabe quanto custa. Nós não sabemos o preço de um sangue. Não sabemos o preço de uma vida. Quanto custa para fazer uma vida? Como que é para criar um ser humano?
para colocar uma vida nele, para dar liberdade para ele e ser rejeitado, e ser recusado. Eu vou te dar um direito de escolha. Você pode me escolher. Olha, eu te criei, eu te dou todas as coisas, eu te sustento, eu te dou vida, eu te dou respiração, eu te dou saúde, te dou trabalho, te dou alimento. E aí, o que você quer? Quem você vai escolher? Você quer viver ou você quer morrer? Se você quiser viver, eu vou te dar a chave da vida. A chave da vida está numa mudança completa de mente, de comportamento, de atitude, de escolhas. Somos bombardeados todos os dias com a propaganda falsa, mentirosa desse mundo caído, perverso, sujo, mentiroso. Satanás, assim como enganou lá no jardim Adão e Eva, ele quer enganar você também. Ele quer mostrar para você como é atraente a árvore do conhecimento. Vem conhecer, vem saber como que é, vem experimentar. O que ele tenta fazer? Mudar aquilo que Deus escreveu, mudar aquilo que Deus deixou, mas nós não podemos nos deixar levar. Nós precisamos seguir firmes, porque assim como nós não sabemos de onde o vento vem, nem para onde o vento vai, assim também é aquele que é nascido do Espírito, porque nós não sabemos nada nem sobre nós mesmos. Como nós podemos acreditar numa ciência humana? Como nós podemos dar crédito para alguém que é um ser humano, está sujeito a erro, que não está nem aí para mentira? Para ele, se ele está inventando uma mentira, tanto fez, tanto faz. Ele não acredita em Deus, ele não acredita na vida eterna, ele não acredita em nada. Aí você vai acreditar nele? Agora a palavra de Deus, cheia de credibilidade, cheia de testemunho, cheia de verdade, cheia de prova. Inclusive eu acredito que Deus preservou o Egito, preservou Israel, preservou muitas outras áreas assim geográficas, porque se você quiser ter o testemunho vivo dessa verdade, vai lá ver. Até hoje, se você entrar na internet, eu quero saber, eu quero visitar aqui onde Jesus passou, aonde ele passou, aonde ele fez os seus milagres, aonde ele operou suas maravilhas. Até hoje é um local de peregrinação. O lugar ficou tão famoso, ficou tão conhecido, que eles não conseguem conter a quantidade de pessoas que chegam lá para ver visualmente a prova viva, arqueologicamente falando, está lá. Nós temos o grande aí arqueólogo brasileiro, Rodrigo Silva, que muitos conhecem. É um homem que tem dedicado a sua vida a falar sobre arqueologia também, muito ligado à palavra de Deus, mostrando para nós, olha, você quer prova física? Tem também. Não é só prova espiritual, não é só prova sobrenatural. Tá lá. E não tem só a Bíblia não, muitos outros livros que foram escritos paralelos à Bíblia também testificam, comprovam a verdade. Ou seja, nós temos todos os meios, nós temos todas as condições para olhar para esta palavra e acreditar nela, e mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento. Agora, é óbvio, é um mistério. A fé é um mistério. A vida é um mistério. Observa como nós passamos por um ventre. Quem se lembra aqui como que era lá no ventre? Alguém se lembra? Quem pode levantar a mão e falar, eu lembro como que era lá no ventre, quentinho, eu não comia pela boca, comia pelo cordão umbilical. Quem consegue se lembrar disso? Quem sabe como que acontece isso? O ser humano, ele dá nome para tudo. Ele quer dar justificativa, ele quer dar significado para tudo. Mas nós não sabemos de tudo. A ciência ainda não descobriu tudo sobre o corpo humano. Ou pelo menos acha que descobriu, né? Porque nós só sabemos aquilo que eles nos ensinaram. Agora, o que nós precisamos também saber, o mais importante, é a palavra de Deus. É aquilo que Deus
quer nos ensinar, o que Deus quer nos dizer. Porque quando Ele nos diz, olha, você precisa nascer de novo, é também no sentido espiritual, de uma maneira que nós começamos a olhar para esses milagres, nós começamos a olhar para este testemunho e saber que tudo isso pode ser operado em nós. Nós precisamos pedir por esse poder, mas Deus, Ele precisa de condições para realizar. Não que Ele está limitado a nós, não, é porque Ele simplesmente nos deu a escolha, nos deu aquilo que nós conhecemos como a liberdade. Ou seja, a Bíblia, ela passa a ser uma revelação progressiva e gradativa, que vai ser consolidada com a salvação. Ou seja, nós temos que observar os sinais, precisamos olhar as maravilhas que Deus fez e agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós. Ter gratidão, porque quando Jesus ele começa a entrar nesse diálogo com Nicodemos, ele começa a complicar mais a situação de Nicodemos, e nós podemos ver aqui que no versículo 10, Jesus até, eu acredito que não tem como não entender por essa forma, porque parece que num tom bem humorado, Jesus diz para ele: não é mestre de Israel e não sabes disso? Você não é o bom? Você não é o sabe-tudo? Você não é o conhecedor? E por que você não sabe o que eu estou falando aqui? Por que você não sabe o que eu estou querendo dizer? Porque eles tinham muito conhecimento, sabiam até demais, mas aquilo não mudava a vida deles, não mudava o seu comportamento, não mudava o pensamento. Tanto é que tem uma passagem que o Senhor fala: olha, você ata fardos pesados para os outros carregar, mas nem com um dedinho você ajuda. Você cria dificuldades, você coloca peso sobre as pessoas, mas sobre você mesmo. É um evangelho fácil, é um evangelho sem cruz, um evangelho frágil, um evangelho delicado. Quando nós olhamos que não é isso. Quando Jesus ele diz do novo nascimento, ele faz essa compactação, porque nós precisamos observar atentamente o que Jesus está querendo dizer com isso. Porque a grandeza, a verdadeira grandeza não está nas coisas grandes, mas quando nós olhamos para as coisas pequenas, nós começamos a ver a grandeza de Deus. Quando nós falamos o que Ele quer dizer com o novo nascimento, tudo que contém dentro dessa palavra, todo o significado que está dentro deste texto, dessa palavra, o que Ele quis dizer com isso. Quando Jesus fala por uma parábola, quando Ele usa as parábolas para se comunicar, tem muito conhecimento, tem muita sabedoria contida dentro de cada palavra. E Ele começa a falar: olha, se você não está entendendo nada sobre as coisas da terra, meu querido, sobre as coisas do céu, tão pouco. Por quê? Porque Ele estava fazendo os milagres, Ele estava revelando de onde Ele vinha, Ele estava revelando quem Ele era. Inclusive Ele faz uma referência ao próprio Moisés. Ele fala para ele: ó, sabe quem é o Moisés lá? O do Egito? O que passou no meio do mar lá e a seco? Sabe aquele lá das pragas, da escravidão? O libertador lá, do que foi colocado lá na água e desceu e Deus colocou ele para dentro do Egito. É uma história bonita, é uma história linda, é uma realidade linda de se conhecer, de ver como que Deus trabalha, de ver como que Deus age. Olha só o que Deus fez. E assim como a serpente precisou se levantar lá no deserto, porque o povo estava mergulhado no pecado, o povo estava virando as costas para Deus. Aí o que aconteceu? Deus mandou uma condenação sobre aquele povo. E começou a invadir ali uma série de serpentes, começaram a matar o povo. Aí o povo começou a morrer. Aí quando o bicho pega, opa, vamos correr lá para o Moisés lá, que o bicho pegou. Tá morrendo gente. E morre um, morre outro, e cobra para todo lado. Aí o que Deus fala? Levanta a serpente, aquele que olhar para a serpente vai receber a cura, fazendo já uma figura ali do Salvador. Por que nós sofremos tanto? Por que padecemos tanta necessidade? Por que é tão difícil? Nós precisamos de salvação.
Nós precisamos de um Salvador. Porque nós não fomos criados para isso. Não fomos criados para o pecado. Não fomos criados para o sofrimento. Não fomos feitos para morrer. Deus não nos deu a vida para nos matar. Nós precisamos entender isso. E por que nós encontramos tanta dificuldade? Porque não renovamos as nossas mentes. Porque nós não paramos para ler a palavra. Não paramos para nos dedicar a conhecer a verdade contida no livro sagrado. É importante muitas vezes as redes sociais. É importante se manter conectado. É importante o trabalho. É importante sim. Mas ele diz, olha, ajunta os tesouros no céu. O mais importante está no céu. O mais importante não está aqui. Você pode fazer todas essas coisas, mas se preocupa mais com a tua vida eterna. O que é 100 anos de vida, quando estou chutando para muito, o que é 100 anos de vida diante de uma eternidade? Você vai comprometer toda a sua eternidade querendo viver 100 anos aqui nesse pecado, nessa sujeira, nessa imundícia. Meu Deus, como que Deus olha para essa humanidade caída, perversa, impiedosa. E é isso que ele estava falando para Nicodemos, e é isso que ele está falando para nós aqui nessa manhã. Nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos mudar o nosso comportamento, nós precisamos nascer de novo. Não é só o batismo. O batismo é importante porque o batismo é o símbolo. O batismo é o símbolo da entrega, é o símbolo da aceitação, é o símbolo da consagração, porque a água ela representa pureza, a água representa vida. A maior parte do nosso corpo é constituída de água. Por acaso? Tudo a ver. Fomos feitos do quê? Do barro, da terra. Oh, meu Deus do céu. Revela, Senhor. Para a gente viver, a gente precisa se alimentar. E de onde a gente tira o alimento? Da terra. É maravilhoso demais. É grande demais. E como nós podemos rejeitar isso? Ele nos dá essa chance, Ele nos dá essa condição de conhecer a Ele. Ele diz lá em Romanos, olha, toda a criação me revela. Tudo que está criado me revela. Diz para você também uma parte de mim. Se você olhar na primeira manifestação em que o Espírito Santo desce em Beslael, lá no Antigo Testamento, e o Espírito Santo enche ele de conhecimento para ele fazer todos os ornamentos do tabernáculo. Deus derrama o Espírito Santo, Deus derrama o conhecimento sobre ele, e ele começa a fazer obras de arte incríveis, impressionantes, que um homem por si só seria incapaz de realizar. E por quê? Deus derrama o seu Espírito Santo sobre ele. Assim como nós vemos várias invenções hoje, nós temos o carro, nós temos o computador, a TV, o rádio, as cadeiras, o ventilador, os instrumentos, tanta coisa que, se a gente parar para pensar, como que um ser humano foi capaz de criar tudo isso? Como? Como que por si só ele seria capaz de tirar tudo isso da onde? Da terra, da natureza. Ele junta os minerais, ele faz uma combinação, ele junta todos os elementos e começa a criar as coisas que vêm da terra. Tudo que você está vendo daqui sai da terra. Ou seja, como nós podemos olhar para tudo isso e achar que isso é obra do nada, é obra do acaso? Meu Deus do céu. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa pequenez, porque mesmo nós tendo essa mania de grandeza, nós muitas vezes buscamos as coisas grandes, mas pelo lado errado, pelo caminho errado. Nós nos deixamos impressionar pelo que nós estamos vendo, e nós sabemos que o diabo, Satanás, seus demônios, eles são especialistas em propaganda. Ele enche os nossos olhos, nos atraindo, fazendo com que a gente não pense mais em nada, que a gente não raciocine, que a gente não perceba o que está acontecendo. E quando a gente vai se dar conta, estamos nos perdendo, estamos caminhando para a perdição, para a destruição.
Ou seja, então quando Deus começa a se revelar, Jesus começa a manifestar os seus sinais, começa a dar os indícios de, olha, eu vou mostrar para você que é muito maior do que você está pensando, que é muito mais do que está escrito nesse livro. É muito mais do que algo natural, é sobrenatural, é espiritual. E para que o Espírito Santo ele possa se manifestar, nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos aprender a falar de novo, precisamos nos alimentar, não somente do alimento físico, mas também do alimento espiritual, porque é um alimento muito importante para o nosso espírito. Paulo diz lá em Gálatas sobre o espírito e a carne, aquele que você fortalecer mais, é o que vai prevalecer. Nós estamos fortalecendo mais a nossa carne ou o nosso espírito? Deus ele tem falado conosco através da sua palavra, tem usado pessoas, tem levantado pessoas, ministérios, para nos alertar, deixou a palavra dele, e o que nós estamos fazendo com isso? Ah, mas isso será que é mesmo? Será mesmo? Será que é verdade? Será que é possível mesmo? Quem somos nós para questionar a Deus? Assim como ele diz também em Romanos, poderá a coisa criada, a coisa formada dizer a quem a formou, por que me fizeste assim? É lindo demais. Por que Deus nos fez assim? Por que Ele nos criou assim? Por que Ele permitiu tudo isso acontecer? É mistério dEle, é princípio dEle, é propósito dEle. O que nós temos que fazer? Acreditar nele, confiar nele, nas palavras dele. E agora eu quero caminhar com você para o final, para o versículo 16, onde a revelação ela se consolida, onde a revelação ela vai para um nível mais sobrenatural ainda. E é um versículo muito conhecido de todos nós que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito, no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia! Glória a Deus! A importância do ser e não do ter, a importância do fazer. Porque Deus nos amou, porque Deus ele amou o mundo. O porquê desse amor. Agora, eu digo para você uma demonstração impressionante desse amor. Um amor impressionante para comigo e para com você e para com todos. Agora, o porquê da liberdade? Porque o amor ele só existe na liberdade. Quando o amor, o meu amor, o seu amor é colocado à prova, o que acontece depois? O que aconteceu com Adão? Quando o amor dele foi colocado à prova, o que aconteceu com ele? Ele caiu. Ele desobedeceu. Então, por amor, Deus ele entregou Jesus e também deu para Jesus todo o poder, deu para Jesus toda a autoridade de julgar o mundo. Porque quando ele se refere aqui a Filho do Homem, se refere a uma autoridade que Jesus recebeu do Pai para trazer juízo sobre o mundo.
para trazer juízo sobre as pessoas. E quando ele fala que a condenação é essa, a luz veio ao mundo, mas você rejeitou a luz. Você preferiu o mundo. Você preferiu as obras da carne. Você preferiu o pecado. Quando ele diz a condenação é esta, olha, quem não crê, quem não acreditar, quem não praticar, quem não nascer de novo, quem não renovar a sua mente, quem não renovar o seu comportamento, já está condenado. Você está condenado ao sofrimento, à morte, à dor, à angústia. Porque ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas o Pai sabe, e Ele está revelando aqui através das palavras dele. Você precisa acreditar, você foi colocado à prova, mas você precisa acreditar, você precisa colocar em prática as palavras escritas aqui neste livro, porque essas palavras nos ensinam quem Deus é, como Deus faz, por que Deus faz, o porquê, mas nós não vamos saber tudo. É complexo demais, nós somos seres humanos limitados, nós somos mortais, nós não podemos ter isso dentro de nós, nós não podemos ter essa crise na nossa identidade. Ou seja, se Deus já disse que nós somos, é porque nós somos, amém, pronto e acabou. A ciência vem falar que você vem de um macaco, gente, misericórdia. Eu prefiro ficar com aquilo que o meu pai falou que eu sou. A ciência quer dizer para você que você veio de uma explosão. Oh, meu Deus. Dá vontade de explodir mesmo. E aí, Jesus diz, olha, eu mandei Jesus não para te condenar, eu mandei para Ele te salvar. E quando Ele começa a trazer à tona a sua revelação, quando ele começa a trazer a revelação do céu, as pessoas começaram a ficar impressionadas que o próprio Nicodemos, quando inicia o diálogo, ele fala, nós sabemos quem o Senhor é, nós sabemos de onde o Senhor vem, mas eles rejeitaram, eles recusaram, eles se recusaram, eles preferiram a recompensa dos homens. Eles preferiram a glória humana. Eles eram muito respeitados, até hoje. Mas, porém, tudo aquilo que eles estudaram, tudo aquilo que eles aprenderam, serviu para quê? Então, quando Jesus ele diz, olha, não adianta você aprender, não adianta você estudar, não adianta você se formar, se você não mudar a sua atitude, se você não mudar o seu pensamento, se você não transformar o seu caráter. Porque Deus, Ele através de Jesus Cristo, Ele vem na terra e Ele fez tudo aquilo que Ele fez, os milagres, os prodígios e as maravilhas. E mesmo assim as pessoas estão rejeitando, e mesmo assim as pessoas estão se recusando a acreditar nele, a credibilidade da vida, dos profetas, dos heróis da fé, toda essa trajetória, toda essa grandeza que é a palavra e a revelação de Deus. Então quando Jesus Cristo, Ele, durante a sua passagem, ele sofreu os açoites, Ele sofreu a perseguição, e quando Ele é entregue na cruz, e Ele morre pela minha vida e pela sua vida, o que Ele estava querendo dizer com isso? Ele estava trazendo salvação para mim e para você. Ele estava vindo nos salvar, mas mais do que isso, quando Ele ressuscita no terceiro dia, quando Ele sobe aos céus com a promessa de voltar para buscar a sua igreja, aí está selado. Onde está a morte e a sua vitória? Jesus Cristo foi lá, conquistou para nós a chave, pegou para nós a chave da vida e disse, em mim você vai ter vida e vida com abundância. Mas você precisa acreditar, porque eu morri e ressuscitei por você, e vou voltar também para te buscar, e a gente vai viver uma vida de eternidade, uma vida que Deus já tinha planejado para a gente lá no começo. Então que nessa manhã a gente venha orar a Deus, a gente venha pedir para Ele, que essa palavra ela venha de encontro com a nossa necessidade, fazendo com que a gente venha mudar a nossa mente, mudar o nosso comportamento, com que a gente venha nascer de novo, que a gente venha recusar o pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, e que nós possamos dar frutos de arrependimento, e que nós possamos obedecer a Deus,
não por obrigação, que nós possamos obedecer e conhecer a palavra de Deus, não por obrigação, mas por gratidão. Gratidão. Gratidão, essa é a palavra. Não é por obrigação, é por gratidão. Graças a Deus, graças a Jesus pelo sacrifício na cruz, graças a Deus pelo teu plano perfeito, pelo seu propósito eterno, e nós estamos incluídos nele, amém? Eu estou incluído nele, você está incluído nele, amém? Você pode dar uma salva de palmas? É por gratidão, não é por obrigação.